A sétima leitura da Parashá de Behar. Quando o forasteiro, o estrangeiro que mora com você, ele tiver alcançado a sua mão, ou seja, ele tiver posses, e o teu irmão, ele vai estar pobre com ele acabar sendo vendido para o estrangeiro ou o residente com você, ou o Eker, traduzindo literal, seria o arrancado, ou seja, alguém da família desse estrangeiro, Yad Ger Vetoshav, ou seja, um estrangeiro que ele está toshav, que ele está morando, como a gente falou, que existe o conceito de ger toshav, como um que traduz arel totav, que ele é arel, ele não fez brit milá, ele não se converteu, não é judeu, ele mora na terra de Israel de acordo com algumas leis. E o próprio versículo no final dá a entender que é ger toshav, não ger i toshav, ou seja, um estrangeiro que não é convertido e ele mora na terra de Israel. E se ele tiver dinheiro e o outro não tiver dinheiro, o judeu não tiver dinheiro, ou seja, quem causa a riqueza desse homem não judeu que está morando em Israel, isso que ele se grudou com você, por ele estar ajudando o judeu, por ele estar ajudando a terra, ele acaba recebendo uma brahá divina para ter riqueza. E o teu irmão vai estar pobre com ele, ou seja, quem causa que ele fica pobre, isso que ele está se grudando a outras culturas, outros povos, está aprendendo dos seus atos, não está seguindo a sua religião. Então por isso Deus vai tirar a brahá dele. Quando a Torá fala mishpachat ger, a família do estrangeiro, ou seja, um goi. Quando a Torá fala, acrescente, fala Eker Mishpachat Ger, Eker quer dizer arrancado, literalmente, no sentido é alguém da família desse estrangeiro, está querendo falar, inovar a pessoa que se vendeu para a própria idolatria, para servir a ela. Não servir como divindade, mas, por exemplo, cortar lenha, trazer água. A pessoa chegou num nível tão baixo que ela está se vendendo para a própria idolatria. Então, depois que ele foi vendido e deve ser resgatado, um dos seus irmãos deve resgatá-lo. Ou seja, logo, não espera ele se assimilar, não espera ter um ano de Yovel para ele voltar, porque ele só está trabalhando até o Yovel. A gente sabe que chegando no jubileu ele vai sair, mas você não pode esperar até lá. Como está explicado na continuação, vai sair no ano de Yovel. Esse versículo aqui está se tratando de um goi que está sob o seu domínio, quer dizer, quando o povo de Israel está dominando na terra de Israel. E mesmo assim, você não pode fazer alguma coisa por trás, dar a volta nele, para não profanar o nome de Deus. E sim, quando você vai resgatar, você tem que pagar o valor correto, de acordo com a conta de quantos anos foi, ele tem que descontar do dinheiro. Como a gente já falou, se a pessoa vendeu por um valor X, R$100, faltava 10 anos para chegar ao Yovel, sinal que foi R$10 por cada ano. Por exemplo, aqui o Urash dá um exemplo para a gente, se tiver 20 anos desde que foi vendido até o Yovel, e ele pagou 20 mané, então quer dizer que ele está pagando o trabalho de um ano por um mané. Então, se ele já passou 5 anos e quer resgatar, tem que descontar esses 5 mané e vai dar 15 mané para resgatar esse servo. Isso que ele fala na continuação. O Dodô, ou seu tio, seu amigo, ou filho do seu tio, seu primo vai resgatá-lo, ou qualquer parente da sua família vai resgatá-lo, ou se até se ele mesmo conseguir alcançar a sua mão, ou seja, conseguir ter dinheiro, ele vai lá e vai se resgatar. E ele vai calcular com o seu comprador do ano que ele foi vendido até o ano do Yovel, quanto tem no total, descontar quantos anos ele trabalhou, e o dinheiro da sua venda, de acordo com os anos, vai ser igual o valor de um trabalhador que a gente paga X por ano. Que mês sahir, ou seja, a conta calculada de cada ano deve contar, igual como se você estivesse alugando, como se estivesse pagando o valor de mané, por exemplo, por ano, então vai descontar para fazer essa conta. Se ainda tem muitos anos, de acordo com isso, você vai pagar o resgate do dinheiro da sua venda, ou seja, se ainda falta muitos anos, vai ter que pagar mais até o Yovel, como o Rosh explicou antes. E se são poucos anos que faltam, você vai calcular e vai pagar o resgate menos dinheiro. Como um trabalhador de ano por ano vai pagar, vai ser com ele, não pode trabalhar com trabalhos pesados, ou seja, você não pode ver o judeu trabalhando dessa maneira e deixar acontecer assim. E se ele não foi resgatado com essas maneiras, com essas pessoas, ninguém conseguiu resgatar, nem ele mesmo, então, chegando o ano de Yovel, ele e seus filhos vão sair com ele. Se ele não foi resgatado com esses, ou seja, com esses que a gente falou aqui, mas não com 6 anos, a regra dos 6 anos é só para o escravo judeu, para um judeu. Ele e seus filhos, daqui a gente vê que o não-judeu, que é patrão desse escravo judeu, tem que pagar também a alimentação dos seus filhos. E Hashem volta e explica o motivo que para mim o povo de Israel são servos, eles são os meus servos, que eu tirei eles da terra do Egito, eu sou Hashem, Deus de vocês. Ou seja, o meu documento vem antes, então eu tenho que respeitar as minhas leis. Eu sou Deus de vocês, ou seja, quem escraviza eles aqui embaixo, modo de falar como se estivesse escravizando lá em cima, então é muito severo. Não façam para vocês deuses falsos, ou estátua, ou uma pedra erguida, vocês não devem erguer para vocês.
e uma pedra para se curvar, vocês não devem colocar na terra de vocês para se curvar para ela, sobre ela, ou seja, mesmo se curvar para Deus, sobre ela não pode, que eu sou o Deus de vocês. Do que está falando aqui? Por que de repente vem falar sobre a proibição de idolatria? Está falando desse judeu que foi vendido como escravo para o não-judeu. Para ele não falar, já que o meu patrão faz relações proibidas, eu também vou poder fazer, já que ele faz idolatria, eu também vou fazer como ele, já que ele profana o Shabat, porque ele não tem obrigação, eu também vou fazer. Por isso que a Torá vem falar aqui sobre idolatria, sobre o Shabat, tudo isso. E aí, na verdade, essas porções, ela vem falar da ordem. Primeiro a Torá falou sobre o ano sabático, e se a pessoa ela cobiçou dinheiro e ela foi desconfiada de não cumprir o ano sabático, no final ele vai acabar vendendo os seus objetos. Por isso que fala, se a pessoa quiser vender alguma coisa de mão a mão, ou seja, um objeto. Se a pessoa não fez techuvá, a Torá começa a falar sobre vender a casa, vender o campo da herança, depois vender a sua casa, depois pegar emprestado com juros, que uma coisa é pior do que a outra. No final, se ele não faz isso, ele vende a si mesmo. Depois, não só que ele não se vende a si mesmo como escravo para um judeu, ele se vende para o goi. Ou seja, vai descendo, e se vende para a idolatria, etc. Even masquita, a palavra masquita vem de kisui, de cobrir, ou seja, que você cobre a terra, o chão, com um chão de pedras. Então não pode fazer isso para se curvar, mesmo ela chamar, mesmo para Deus, fora do Beit HaMikdash, porque se curvar mesmo, estendendo os pés e mãos, é proibido se estarvar, isso é proibido fazer fora do Beit HaMikdash. A gente sabe que mesmo com Yom Kippur, quando a gente se curva, se o chão for de pedra, a gente tem que colocar um pano, alguma coisa interrompendo. Os meus Shabbatot vocês vão guardar, e o meu Mikdash, o meu santuário vocês vão temer. Eu sou Hashem, fiel a pagar a recompensa, mesmo que for difícil, se esforçarem para fazer tudo certinho, eu sou fiel para pagar a recompensa.